Olá, boa tarde. Meu nome é Diego Matos dos Santos, sou estudante de Tecnologia em Gestão Comercial na FAESA. Hoje estou aqui com Marcos Gonçalves para um bate-papo a respeito do assunto finanças. E a primeira pergunta para o Marcos é: quem é você? Qual cargo ocupa? Conta um pouco da tua trajetória. Boa tarde, Diego. Bom, meu nome é Marcos Gonçalves. Atualmente estou como gerente administrativo na empresa Tibau Tintas. Minha história começa como menor aprendiz, né? Acho que é onde começa mesmo a parte profissional, né? Menor aprendiz, depois estagiário. Eu comecei menor aprendiz na EDP, atualmente é EDP, é Excelsa, antigamente, e depois fui evoluindo para atendente de filial, né? Numa financeira. Depois eu fui para vendedor. Saí dessa área comercial e fui para a área operacional, na parte de logística, onde eu trabalhei numa empresa de logística aqui no estado por 10 anos. Posteriormente, eu dei aula na faculdade, no curso de administração. Também assumi, paralelo a esse período, o centro de distribuição da empresa Rede Construir, onde eu monitorei, troquei alguns processos, fiz alguns processos lá, né, onde se tornou referência na época, a Rede Construir. Posteriormente eu vim para a Timbol assumir a área administrativa, né? E ao longo desse período que eu estou na Timbol, fui acumulando algumas funções na área administrativa, departamento pessoal. Aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais na área financeira, onde eu acabei fazendo uma especialização na área financeira e hoje eu estou atuando um pouco mais na área financeira também da empresa. Entendi, muito bacana. Então a gente mostra, no caso, que você tem uma polivalência muito grande, né, dentro da empresa, com várias responsabilidades e atribuições. No que diz respeito à parte financeira do negócio, quais são as suas responsabilidades hoje? Bom, hoje principalmente eu fico avaliando o fluxo de caixa da empresa e fico analisando a questão de custos e despesas, né, do controle maior sobre este processo. E hoje, atualmente, eu mexo com essa área, além das outras atribuições da área administrativa. Muito bacana. E quais são os principais desafios hoje que você tem dentro da área financeira e dentro do teu cargo em geral? Bom, um dos maiores desafios é manter o equilíbrio, né, do capital de giro da empresa, manter o caixa saudável, né, por conta da sazonalidade. A sazonalidade da área comercial é um grande desafio porque você tem as contas mensais, né? Mas tem mês que o faturamento entra, na empresa tem mês que o faturamento não entra. E como manter o equilíbrio disso, né? Analisando a questão de custo, analisando a questão da despesa, o faturamento da empresa, os investimentos que a gente faz, porque a gente não pode deixar de investir. Então manter o equilíbrio, principalmente do caixa, neste momento é um desafio muito grande aqui. Muito bacana, Marcos. Realmente é um grande desafio, né? Principalmente no que diz respeito à área comercial, que hoje é a área que eu também domino e sei como é difícil essa questão da sazonalidade, como é difícil os pontos que isso entrega, que automaticamente caem dentro ali da tua função, né? Que é equilibrar o caixa e fazer com que a roda gire e se mantenha novamente dentro do ponto necessário para a empresa. E aí dentro disso a gente cai num outro ponto que é a respeito do capital de giro. Como a empresa costuma lidar com empréstimos para capital de giro e quais são os fatores analisados para tomar essa decisão? Certo. Bom, para capital de giro, primeiro a gente precisa avaliar realmente se eu tenho necessidade de pegar, né, esses empréstimos para capital de giro. Por isso que o controle do orçamento bem feito, de custos, despesas e uma previsão de orçamentária vai me dizer se naquele período determinado eu preciso do capital de giro. Então eu preciso primeiro avaliar meu prazo médio de recebimento, meu prazo médio de pagamento, para que eu possa ter uma análise melhor sobre a necessidade de capital de giro, de eu contrair ou não um empréstimo. Depois de feita essa análise, a gente verifica a questão de taxas, né, para ver se ela se torna viável. Porque de repente o valor dos empréstimos que estão sendo oferecidos em diferentes linhas de crédito torna-se mais atrativo ou não. Não só a questão de atração, mas também a questão de tornar o caixa da empresa sustentável. Porque se eu tiver uma necessidade de capital de giro e eu contrair essa dívida e eu não ter condições de pagar essa dívida futuramente, acaba prejudicando o caixa, né? Então isso torna-se uma análise muito mais minuciosa para que se torne sustentável todo esse processo.
Muito interessante essa pontuação feita a respeito do capital de giro. E quais seriam aí as estratégias financeiras adotadas pela empresa para manter então a saúde da empresa em dia? Bom, nós temos várias estratégias, né? A primeira que eu acho assim primordial é você manter um bom controle do seu fluxo de caixa, né? O controle do fluxo de caixa, um controle minucioso do seu custo e despesa da empresa é fundamental para que você tenha o controle sobre a entrada e saída de valores, né? Além disso, o bom relacionamento com fornecedores, para que você tenha melhores condições de pagamento, maior flexibilidade de pagamento, né? É fundamental. A estratégia é sempre fazer com que nós possamos receber de maneira antecipada, receber mais rápido do cliente a nossa venda e fazer os pagamentos dos nossos fornecedores de maneira mais alongada, logicamente sem que haja uma cobrança de juros excessivos, né? Então a gente tem que fazer um equilíbrio sobre o pagamento e o recebimento. E o controle de despesa e custos são fundamentais. Excelente. E quais competências um profissional precisa ter para adentrar a área das finanças? Bom, Diego, para que um gestor financeiro possa adentrar esse mercado, né, eu acredito que uma capacidade analítica é fundamental, ter domínio sobre os conceitos de finanças, de gestão financeira, capacidade também de negociação e avaliar o cenário econômico, né, que são 4 fatores que influenciam diretamente nas tomadas de decisões na parte de gestão financeira, né, gestão estratégica financeira. Comunicação também é outro ponto extremamente importante, porque você vai lidar com diversos setores da empresa, eles precisam entender e compreender como é que a máquina funciona, e também com fornecedores e bancos, né? Então, esse domínio de comunicação também é extremamente importante. Legal, Marcos, muito legal. Obrigado por compartilhar sua experiência comigo, né? Com todos os que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Tenho certeza que não só a mim, mas a todos os que assistirem esse vídeo vai fomentar e vai ajudar a se desenvolver nessa área ou em áreas afins que vão adentrar também dentro desses conhecimentos gerais. Te agradeço por isso, desejo sucesso e tamo junto. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Valeu. Bom, até mais.